Olá, meus amigos, meu nome é o Elton, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje irei olhar com vocês um setor que vamos dizer assim que é um setor médio. Não é dos melhores, mas também não é dos piores. Vou falar aqui com vocês do segmento de proteínas frigoríficos. Então vamos olhar aqui BR Foods, Minerva, JBS e a Marfrig também. Vou começar falando aqui da BR Foods. Das empresas do segmento, a BR Foods é justamente a que tem a situação um pouquinho mais complicada. Qual é o calcanhar de Aquiles da BR Foods? É o seu nível de endividamento. Então, diante desse cenário de endividamento bem elevado, a companhia está fazendo aqui a venda de ativos para poder diminuir a sua alavancagem, diminuir o seu nível de endividamento. E dentro dessa perspectiva, ela quer vender a sua divisão de comida para animais de estimação. Nesta última semana, saiu a notícia de que a Nestlé teria oferecido 1 bilhão e 700 milhões de reais para comprar essa divisão da BR Foods. De acordo com as matérias, a fonte foi a Bloomberg. Esse valor ele veio um pouco abaixo do desejado pela companhia, que seria por volta dos 2 bilhões de reais. De acordo com essa mesma fonte, a venda atraiu o interesse de 10 empresas, sendo que 8 estariam prontas para assinar acordos de confidencialidade. Após essa notícia sair, as ações da BR Foods na última terça-feira, fecharam com uma alta de 4%. Vou até mostrar aqui que dia foi esse, terça-feira. Se o mouse ajudar, ó, BR Foods, pronto, ó, esse dia aqui verdinho, ó. E veja que nos últimos dias, depois, né? Esse foi o dia da notícia. Esse verdinho aqui. E vejo que nos dias seguintes, daqui, o mercado continuou um movimento aqui de reação, e depois no último pregão foi um pregão aqui mais de queda. Inclusive as ações da BR Foods caíram até um pouquinho forte, 5%, mas não foi mérito só dela não. Sexta-feira o mercado foi mais corretivo realmente. Então, de acordo com a matéria, lá na época de 2021, quando a BR Foods comprou essa divisão de alimentos voltados aos animais de estimação, a Nestlé também tinha sido a concorrente da BR Foods, e agora elas estariam conseguindo aqui, quer dizer, conseguindo chegar no acordo para essa venda. Só que qual a questão, ó? A Nestlé depois, por meio da sua assessoria de imprensa, informou que não fez esta oferta. Mas a gente sabe como é que é o mercado, né? É cheio de disse-me disse, é cheio disso, daquilo. E o Bradesco, ó, dentro do cenário de redução da alavancagem da BR Foods, eles recomendam aqui o preço-alvo, recomendam compra, né? Com preço-alvo nos R$17. O processo total de desalavancagem, quer dizer, de venda de ativos da BR Foods, prevê arrecadar cerca de 4 bilhões de reais com ativos que a companhia não acha essenciais. Isso aí já iria dar uma forcinha danada. Então, na atual circunstância, no atual patamar de preço, se as ações da BR Foods fossem voltar lá na região dos R$17, daria um potencial de valorização de aproximadamente mais de 170%. Vou arredondar aqui, mais de 170%. Mas como disse, a companhia ela está nesse processo, ó, de desalavancagem. Inclusive, o comunicado falando aqui da venda de sua operação de pet food saiu no final de fevereiro, e ao longo do mês de março saiu essa notícia aí sobre o interesse da Nestlé, que por enquanto foi negado, né? Aí eu trouxe para vocês também a alavancagem da BR Foods e vou comparar com as outras empresas do setor. Qual é o principal indicador que nós usamos? Dívida líquida sobre o EBITDA, certo? Dívida líquida sobre o EBITDA aqui da BR Foods está em 3,75 vezes. Uma empresa ela está um cadinho alavancada a partir de 3 vezes. Então esses 3,75 vezes
dão aqui o primeiro lugar em nível de alavancagem em relação à BR Foods. Ah, mas é só endividamento? Não. Ó, no último resultado, no último ano, a companhia melhorou bastante sua receita. No comparativo trimestral, subindo 7,5%, no comparativo anual, subindo 11%. Inclusive, na parte aqui, ó, que era para ela dar resultado, ó, lucro, ó, não deu lucro, certo? Uma empresa com alta alavancagem não dá lucro. E aí, no ano, ó, terminando aqui com prejuízo de mais de 3 bilhões de reais, revertendo o lucro aqui de 2021 de 500 milhões. Então, isso aí é uma das coisas para ficar de olho também. Mas, dessa perspectiva, né, viemos aqui, ó, continuando, a preocupação com o nível de endividamento da companhia fez com que a Moody's fizesse o rebaixamento da BR Foods. E a companhia reforçou que vai se esforçar aqui para manter a sua estrutura de capital com níveis de liquidez saudáveis e equilibrados. E aqui, quando pegamos, por exemplo, outra empresa, esse aqui é da BR Foods, quer dizer, outra empresa não, continuando da BR Foods, né? Ó. Quando pegamos aqui endividamento líquido, nós vemos que na questão do circulante, nós vamos ter aqui um vencimento de dívida até o final desse ano de mais ou menos 3 bilhões e 800 e após 2023 mais ou menos 19 bilhões e 800. Então, é um nível de endividamento, uma quantidade razoável para o EBITDA que a empresa está gerando. E sem falar que no ano passado a empresa queimou caixa, mais um ano queimando caixa, e ela está aqui fazendo várias manobras para refinanciar suas dívidas. Aí quando vamos, por exemplo, aqui para a Marfrig, por exemplo, a Marfrig, ela deu uma subidinha também no seu nível de alavancagem. Foi aqui para casa das 3 vezes, dobrando a sua alavancagem em relação ao ano de 2021. Sendo que a Marfrig ela tem uma participação importante na BR Foods. Então o nível de endividamento da BR Foods acaba impactando também na Marfrig. Mas se fôssemos tirar a alavancagem da BR Foods, não mudaria muita coisa não. A Marfrig continuaria aqui com a alavancagem um pouquinho alta, apesar de estar aqui totalmente dentro da normalidade. A companhia dando resultados excelentes, ó, no último ano. Receita subiu 53%, comparativo anual 56% e dando lucro líquido aqui, ó, praticamente semelhante. Ficou lateral, apesar de que no último trimestre a Marfrig deu prejuízo de 600 milhões, certo? Mas a alavancagem tirando a BR Foods ia ser de por volta 2,75, não ia mudar muita coisa não. Aí a Minerva Foods, ó, por sua vez, a BIF 3, alavancagem totalmente controlada, 2,1, reduziu até em relação a 2021, quando estava lá 2,4. Aí vamos pegar aqui, ó, nível de endividamento da JBS também totalmente equilibrado, apesar de ter aumentado aí nos últimos anos. A alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA 2,2 vezes. Então vejo que a BR Foods é justamente o papel mais complicado aqui do setor. Não é um achismo, é uma coisa objetiva, certo? Agora, pode ficar menos pior? Sim, com certeza. É para isso que a companhia está trabalhando. E nessa semana tivemos aqui vários anúncios da liberação, da volta das exportações da carne brasileira para a China. Além disso, tivemos novas autorizações. A própria BR Foods, ela falou que recebeu autorização aqui de uma unidade localizada lá em Marau, no Rio Grande do Sul, para exportar carne de frango para a China. Isso aqui não foi a reabertura do mercado chinês, não. Aqui é uma nova unidade atendendo os critérios para poder exportar para lá. Aí quando pegamos aqui a Marfrig, aí sim, a Marfrig comunicou aqui, ó, que a partir do dia 24 de março voltaram a exportação de carne bovina brasileira para a China, que tinham sido paradas com o caso descoberto de um caso de vaca louca atípica, depois foi descoberto, confirmado que era atípica, lá no estado do Pará. E uma das coisas que ajudou a Marfrig nesse período é que ela tem quantidade de plantas bem diversificadas. De acordo com a companhia, ela é a segunda maior em número de plantas habilitadas para exportar para a China da América do Sul, com 13 plantas, sendo 7 no Brasil, então essas 7 estavam proibidas, mas por sua vez ela tem 4 no Uruguai e 2 na Argentina, continuou exportando aí normalmente. E aqui em relação ao Marfrig, a companhia já marcou a sua Assembleia Geral
que vai, dentre outras coisas, deliberar sobre a destinação de lucro e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2022. Então a Marfrig irá pagar mais dividendos gordinhos? Não desta vez, meus amigos, não com os recursos de 2022. A companhia decidiu adotar aqui uma política mais conservadora, fortalecendo o seu caixa, certo? Porque ao longo do ano de 2022, a companhia já fez o pagamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais em dividendos para os seus acionistas, o que equivale aos 25% de dividendo mínimo obrigatório e mais 3,4% de dividendo adicional. Ou seja, a companhia distribuiu aqui 28,4% do seu lucro líquido. Ela fez o pagamento aqui de 500 milhões de reais, o equivalente a 75 centavos por ação, e depois ela pagou 600 milhões de reais, o equivalente a 90 centavos. Como esse dinheiro já foi destinado, já foi pago aos acionistas, a empresa, ó, ela vai pegar o seu lucro de mais de 4 bilhões 167 milhões de reais no ano passado e vai colocar aqui, ó, embolsar aqui o seu colchão de segurança, sua reserva de lucro. 2 bilhões 772 milhões de reais irão ir lá para a reserva de lucro da companhia. A BIF3 também comunicou aqui, ó, que é a líder na América do Sul em exportação de carne bovina e afirma que retomou a exportação para a China. Aqui podemos ter informações importantes, ó. Considerando as plantas estrategicamente diversificadas na América do Sul, nossa exposição para o mercado chinês alcança 7 unidades produtivas com capacidade de abate de 10 mil cabeças de gado por dia, um bocado de cabeça de gado, sendo 3 no Brasil, 3 no Uruguai e uma planta na Argentina. Outra aqui que com a diversificação geográfica, né, conseguiu aí tem reduzido o impacto. E em relação à JBS, meus amigos, não temos nada de novo, a não ser próxima Assembleia Geral, que vai ser realizada no dia 20, mas nada de novo. E as ações, para quem gosta do setor, estão vindo aqui tocando em mínima de mínima. BR Foods fez nova mínima aqui do ano de 2023, nos R$ 5,48, que por sua vez é a mínima, meus amigos, desde o ano de 2006. Chegou lá na região dos 5,50 e reagiu. BIF 3, nova mínima no último pregão, R$ 10,46. Aparentemente pulando aqui no precipício, ó. Mas vezes o que é que nós temos? Falsos rompimentos. Então pode ser BIF 3 volte a bater aqui nessa região de topo, que estava com bastante dificuldade para ultrapassar ao longo do mês de março, que vai estar lá na região dos 12,30. Caso contrário, próxima parada vai ser lá na região dos R$10, 9,80, zona que bateu pela última vez no início de 2022. Marfrig, por sua vez, também vindo tocar aqui região importante, mínima do ano tá lá na região dos R$6 e aparentemente tá querendo voltar para lá. Caso perca os R$6, próxima região importante da Marfrig, 4, zona que bateu lá em 2020 na época do coronavírus. JBS também, ó, preço embicando para baixo, tocando na região de mínima do ano, que está lá no 17,55. Próxima parada, caso perca essa zona, está lá no 16. Nas próximas semanas, o presidente Lula irá realizar uma viagem para a China e fechar muitos negócios, com certeza, que podem vir a beneficiar o setor frigorífico e outros setores como um todo. Lembrando que a China é o nosso principal parceiro comercial e temos que dar uma atenção especial a esse mercado e com certeza tentar aumentar cada vez mais. Beleza? Então, se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Até mais, meus amigos.